E aí, gente, tudo bem com vocês? Estou aqui para mais um vídeo. Hoje eu vim trazer para vocês a minha experiência, né, o meu relato de como está sendo, né, porque eu ainda estou estudando, estudar a Bíblia na ordem cronológica, ou seja, na ordem que tudo realmente aconteceu. Eu não sei se você sabe, mas a ordem que a Bíblia tá lá, de Gênesis a Apocalipse, não é a ordem que os fatos aconteceram, os anos que se passaram, anos 500, anos 700 antes de Cristo, depois de Cristo e tudo mais. Então, antes de começar a falar sobre o meu relato de como está sendo, eu quero dizer que isso daqui não é um vídeo impondo nada a ninguém. Eu não tô falando aqui sobre você ter que estudar a Bíblia na ordem cronológica, porque é obrigatório. Não. Evelyn, eu aceitei Jesus há muitos anos atrás e sempre estudei a Bíblia, porém antes eu não tinha muito interesse de conhecer mesmo a palavra. Eu lia porque era meio que uma obrigação para mim. Então eu nunca tive esse interesse de saber uma forma de ler para entender de fato a palavra. Já faz alguns anos que eu estou estudando, focando em aprender realmente, a conhecer o Deus que eu sirvo e entender toda a história do que aconteceu, mas eu nunca conseguia compreender muito bem, porque eu lia livros aleatórios. E aí, por exemplo, eu chegava em Salmos, eu já li Salmos inteiro. Só que chegava em um determinado salmo onde Davi estava todo arrependido, chorando, falando sobre o seu erro. Só que eu não sabia que Davi tinha cometido um pecado tão grande que foi se envolver com uma mulher casada. Por quê? Porque eu não tinha lido Samuel ainda. Outro exemplo, eu li o livro de Ezequiel já inteiro. Quando eu comecei a ler o livro de Ezequiel, estava lá escrito que Ezequiel ele estava no exílio. E eu fiquei pensando, por que Ezequiel está no exílio? Por que eu perguntei isso? Porque eu não tinha lido, né, os livros anteriores, né, dos anos anteriores, dos acontecimentos anteriores ao livro de Ezequiel. Então, para mim, Evelyn, estudar a Bíblia na ordem cronológica tá me fazendo entender diversos fatos da Bíblia que eu sabia pela boca dos outros, eu já tinha lido, só que eu tinha lido essas histórias soltas, sabe? Eu não tinha lido essa história de uma forma que se encaixasse. Isso aqui aconteceu por conta disso que aconteceu lá no passado, e eu já tinha lido, sabe? Eu tô passando aqui minha experiência para vocês, porque pode ser que você também esteja passando pelo que eu passei. Muitas vezes eu desistia de ler a palavra por não estar compreendendo. Aí pode ser que com você esteja acontecendo o mesmo, que você pode estar lendo de uma forma que não está compreendendo. Além de a gente usar uma versão que nos ajude mais, nos auxilie mais, a gente compreenda melhor, a gente também tem que entender qual é a forma que nós vamos estudar e vamos realmente absorver aquele assunto e vamos realmente entender o que se passou em toda aquela época histórica e tudo mais, porque senão a nossa leitura está sendo em vão, porque a gente está lendo só por ler, mas não está entendendo. Então a gente tem que ler com a intenção de realmente absorver aquilo, entender, compreender por que Deus fez aquilo, por que Deus permitiu que o povo dele fosse levado cativo para a Babilônia, por que Deus permitiu que eles fossem que acontecesse tal coisa com eles. Então, se você ler na forma cronológica, você vai compreender tudo isso. É como quebra-cabeças, tudo se encaixa. E quando você for ler na forma cronológica, você não vai ler, seguido a Bíblia, porque, como eu disse, a Bíblia ela não está na ordem cronológica, né? Tem Bíblias que vendem, né, hoje em dia, Bíblias que estão na ordem cronológica, mas eu não tenho essa Bíblia. Então, quando você for ler, você precisa do auxílio de um plano de leitura. E eu vou indicar esse plano que eu estou fazendo para vocês. Eu não concluí ele, mas eu estou quase no fim. Então, lá para setembro ou outubro, eu concluo a leitura total da Bíblia. E eu estou muito feliz e empolgada. É por isso que eu tô gravando esse vídeo. Enfim, é muito bom, gente, a gente conseguir ter aquela rotina de ler todo dia. E o melhor é você ler e compreender. Melhor coisa que existe. Pode ser que você esteja tendo dificuldade em entender, então eu te indico em começar a leitura cronológica, porque essa foi a forma que eu compreendi a Bíblia. E depois que eu concluir a leitura toda da Bíblia, aí sim vai ser mais fácil para mim pegar um livro específico e estudar somente ele, sabe? Então
Maravilhoso. Então deixa eu indicar aqui pra vocês o aplicativo YouVersion. Eu já falei desse aplicativo no meu Instagram. Se você ainda não me segue lá, @EvaSouzaOficial. Lá eu falei que lá tem muitos planos, né? E um dos planos é esse que eu tô seguindo à risca todos os dias, que é o plano cronológico. É um plano de 365 dias, que é a quantidade de dias que tem no ano, né? Então você termina de ler a Bíblia inteira em um ano e na ordem cronológica. Vai ter momentos que você vai estar lendo uns 4 livros ao mesmo tempo, mas não é que você esteja lendo os 4 livros ao mesmo tempo. Você está lendo pedaços desses livros, pedaços que aconteceram na mesma época. Por exemplo, teve uma época que eu estava lendo Reis, Crônicas e Salmos. Por quê? Porque teve um acontecimento em Reis e Crônicas que era o mesmo acontecimento, então era o mesmo texto. E em Salmos, alguém estava fazendo um salmo, um cântico sobre aquele acontecimento. Então se encaixava, sabe? Então sigam à risca o plano de leitura cronológico, que ele vai lhe levar a todos os acontecimentos que aconteceram ao mesmo tempo, e isso vai se encaixando com outro acontecimento, e você vai entender, vai chegar no momento que você vai entender por que das coisas terem acontecido daquela forma. Você vai entender de uma forma muito clara como Deus age, como Ele trata os seus filhos, como Ele tem zelo por nós, como de todas as formas Ele tenta não nos castigar. Ele sempre nos diz: se arrependam para que você não seja castigado. Tá sendo muito bom para mim esse estudo, porque eu tô compreendendo bem melhor a parte histórica da Bíblia, que eu sempre tive muita preguiça de ler. Então, quando a gente tem preguiça de ler e vai ler e não entende, é pior, você desiste mesmo. Mas quando você começa a ler e entender, você fica empolgado e não quer mais parar. Muitas vezes eu fico à frente do meu plano, porque começa a ler, eu faço, mano, isso aconteceu, então vou continuar lendo. Aí eu leio do outro dia e fico um pouco à frente, né? Um dia à frente do meu plano. Mas enfim, é uma forma muito linda de você conhecer a palavra de Deus, conhecer o Deus que você serve. E é uma forma que tá me ajudando muito, e eu não podia deixar de compartilhar com vocês aqui, porque pode ser que essa seja a forma que você vai conseguir ler a Bíblia também. Então, meu amigo, a gente tem que compartilhar coisa boa. Uma dica que eu quero dar pra vocês também é: quando vocês estiverem lendo, façam anotações. Quando eu sinto que tem algo que eu não sabia, coisa muito grande ou muito interessante que eu não sabia, eu anoto. Mas também não é muito fácil você criar esse hábito de anotar as coisas que você está aprendendo naquele texto e aplicar na sua vida. E por isso eu quero dar uma dica para vocês nesse vídeo, que é esse caderninho aqui maravilhoso que eu recebi de uma papelaria cristã. Eu vou deixar o @ dela aqui em cima para vocês seguirem. Ele tem me ajudado a conseguir escrever mais sobre o que eu tô aprendendo, porque ele diz o que eu tenho que escrever, sabe? Porque quando eu pegava um caderno em branco, eu ficava, o que eu vou escrever? Mas aqui já tem o que eu devo escrever. Por exemplo, leitura do dia. Aí eu vou botar o versículo, o capítulo, o livro, o capítulo e o versículo que eu vou ler. O que eu aprendi daquela história que eu li. Agora, o que eu vou aplicar na minha vida com aquela história que eu li, sabe? A minha oração, eu achei perfeito ter isso, porque você ora a palavra que você acabou de ler. Vê que coisa linda. Aí na outra página tem o versículo-chave, né? Que é aquele versículo que impactou mais no texto. As palavras-chave, que é aquelas palavras tipo perdão, tipo misericórdia de Deus, sabe? Gratidão, notas e verdades bíblicas que a gente pode decorar, né, desse texto ou não. Às vezes eu deixo esses espaços para escrever mais coisas que eu aprendi, sabe? Que eu gosto muito de escrever, eu sempre escrevo muito. Então, ter essas informações aqui, meio que já me pedindo o que escrever, me ajuda a fazer o meu devocional, a escrever o que eu aprendi com aquele livro e orar sobre aquilo. E quando eu faço isso na minha vida, eu lembro daquilo que eu escrevi e da oração que eu fiz, sabe? Então, muitas vezes quando a gente lê, a gente esquece, mas quando a gente anota, a gente pensa, cara, naquele dia eu aprendi sobre isso. Qual foi a minha oração em relação a isso? Então, vou aplicar a minha vida agora.
E é isso, para isso que a gente lê a Bíblia, para aplicá-la em nossa vida, em nosso dia a dia. Então é isso, meus amores, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenham gostado da indicação de como estudar a Bíblia, né, na ordem cronológica. Se você é novo convertido ou se você nunca leu a Bíblia, eu aconselho você a estudar primeiro o Novo Testamento inteiro. Quando você terminar o Novo Testamento inteiro, você começa esse plano cronológico que eu indiquei aqui, tá bom? Então é isso, meus amores, espero que vocês tenham gostado da indicação, sigam ela também, tá? Que vale a pena, ela tem muitos outros produtinhos de papelaria cristã, eu indico. Compartilhe esse vídeo com algum amigo, no grupo da família, da igreja, para ajudar alguém que esteja passando pela mesma dificuldade de compreender a palavra. E é isso, gente, que a gente não pode desistir, a gente tem que encontrar algum meio que vá fazer sentido e vai nos ajudar. O importante é não desistir. Um beijo, fiquem com Deus e tchau, tchau!